Parece um tema fácil falarmos sobre evangelização, porque já há um consenso, né, de que é uma tarefa que nós temos que realizar e nós sabemos, em tese, o que é a evangelização. Mas eu confesso aos irmãos que é um tema bastante amplo, um tema complexo, muito profundo, né, além de ser um tema da qual nós todos lutamos para colocar em prática nas nossas vidas pessoais e na vida da nossa igreja. E eu me sinto aqui desafiado por estar na frente de tantos irmãos, colegas de ministério, né? Mas ao mesmo tempo à vontade, porque são todos meus amigos, né? E vão pegar leve comigo aqui essa noite, né? Graças a Deus. Mas, meus amados, eu digo que é um privilégio e quero parabenizar os irmãos pela escolha do tema. Eu creio que Deus está fazendo uma obra na Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus está despertando a nossa igreja de forma geral para esse tema, que é tão essencial à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu venho de uma outra semana, na qual o reverendo Marconi também pôde participar, semana da Federação da Mocidade do Presbitério de Piratininga, cujo tema foi também evangelização da Bíblia à prática. E o reverendo Marconi pôde trazer também um estudo sobre o poder, né, do Espírito Santo relacionado à evangelização. Nós estamos aqui numa semana que está apenas se iniciando. Hoje é o primeiro dia. Como o reverendo Edson disse, a intenção é tratarmos sobre os fundamentos da evangelização, né? E eu creio que todo o nosso propósito aqui é não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A ideia, eu seja a de nós hoje lermos os textos bíblicos, entendermos os fundamentos da evangelização e durante a semana procurarmos saber como aplicá-la nas mais diferentes necessidades, nas mais diferentes frentes, como os irmãos vão poder estudar. Eu gostaria, antes de qualquer coisa aqui, abrir a palavra de Deus lá em Efésios. Eu queria primeiramente olharmos para esta carta nos seus primeiros 2 capítulos, aliás, o primeiro capítulo, o segundo até o versículo número 10, e eu quero olhar para esse texto, entendendo a dimensão evangelística que ele traz, como papel da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero tirar algumas lições aqui desse texto, como parte da nossa introdução a esse estudo. Eu vou ler aqui, o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós,
fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus amados, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que conhece tão bem a palavra do Senhor, tão rica em conhecimento da palavra, é uma igreja que eu creio que no nosso país ainda está em dívida com o país, historicamente. É certo que Deus tem despertado as nossas igrejas e os nossos crentes para o ministério da evangelização, mas o fato é que há muito a ser feito. Essa semana, até ouvindo a palestra do reverendo Marconi, ele nos falava sobre a situação da igreja lá na Coreia do Sul, né? E a relação, a diferença, apesar de ser 28 anos mais nova do que a nossa igreja, ela é 20 vezes maior, né? Em termos de número de membros, já chega a 10 milhões de membros, e é cerca de 22% da população da Coreia do Sul, né? É menor do que a nossa, mas a proporção da igreja é uma proporção muito maior em termos de presença. Então, eu creio que Deus ainda tem uma obra a realizar através da igreja presbiteriana. Fazemos jus àqueles que historicamente nos precederam, ao reverendo Ashbel Green Simonton, Blackford, ao próprio Manuel da Conceição, que tanto viajou, padre, né, ex-padre, reverendo Manuel da Conceição, José Manuel, que tanto viajou para levar o evangelho em todo o nosso país. E eu creio que esse é o momento de nós acordarmos para a realidade da importância essencial do evangelho, da pregação do evangelho, o quanto isso é necessário para a igreja do Senhor Jesus Cristo, inclusive para a nossa própria saúde, para que nós nos mantenhamos saudáveis para servir ao nosso Senhor. Meus amados, eu li esse texto, pode passar, já passou aí, ok. Eu creio que no texto que está diante de nós, é uma carta de Paulo aos Efésios. Nós sabemos que é uma carta diferenciada, não é? Porque, primeiramente, ela apresenta uma espécie de um sermão, nos seus primeiros 3 capítulos. A partir do capítulo 4, começa então a aplicar uma série de verdades que foram levantadas nos primeiros 3 capítulos. Nós sabemos que é uma carta que existem aí uma certa dúvida se foi escrita exatamente para, ou tão somente para os Efésios. Era uma carta circular, alguns manuscritos não contêm o destinatário propriamente, e Paulo também não cita questões, problemas internos dentro dessa carta. Então, possivelmente tenha sido, de fato, uma carta circular. Mas o fato é que
esta epístola é uma epístola maravilhosa, que fala sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nos fala desse grandioso propósito de Deus para com a sua igreja, e que começa muito antes da fundação do mundo. No capítulo 1, versículo 3, Paulo começa ali numa espécie de um hino de exaltação a Deus. É um texto difícil até de ser lido em português, imagina em grego, não é? Porque Paulo parece que está fazendo desencadear uma série de pensamentos, né, de louvor a Deus pela grandiosa obra de salvação que envolve a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que vem para selar, ser o selo dessa salvação, e que ele vai falando acerca desta obra, e no final, no versículo 22, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a igreja do Senhor Jesus. Versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo então está exaltando a Deus por esta grandiosa obra de salvação que começou muito antes da fundação do mundo. Esse é o grande propósito de Deus. E eu gostaria de olhar aqui, justamente procurando responder algumas perguntas ali já de início. Onde tudo começa? O texto no capítulo 2, ele começa dizendo: ele vos deu vida. Na verdade, essa expressão, ele vos deu vida, não faz parte do texto original. Ela foi aqui acrescentada na língua portuguesa para dar sentido mais fácil ao texto. Mas, na verdade, quando o apóstolo Paulo escreve, ele começa dizendo, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, e ele vai começando, na verdade, ressaltando a condição do pecador sem Cristo, perdido nos seus pecados, escravo de Satanás, escravo da própria carne, andando segundo o curso do mundo, debaixo da ira de Deus, para depois então, depois de ter ressaltado toda a condição do miserável pecador, aí sim apresentar a graça de Deus, fazê-la surgir de forma jubilante, de forma brilhante, né? A graça de Deus. Versículo 5 é que ele apresenta dizendo: nos deu vida juntamente com Cristo. Mas o fato é que o texto ressalta de onde todas as coisas começam. Efésios começa justamente mostrando que houve um plano de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia começa exatamente assim. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto bíblico começa dizendo: no princípio, Deus. No princípio, criou Deus. O Evangelho de João, no seu primeiro versículo, também volta-nos o olhar para o princípio de todas as coisas. Aqui, no texto de Paulo, ele também fala deste princípio de Deus antes da fundação do mundo. No capítulo 2, ele fala acerca do princípio da salvação. É ele quem é o princípio, quem é o originador, quem é o responsável, quem é o único que pode fazer dar vida, né, no sentido biológico, e aqui também no sentido da própria salvação. E aqui é onde começa a história da evangelização. Por que a evangelização? Porque tudo começa no próprio Deus. Tudo começa lá mesmo antes da própria fundação do mundo, onde Deus existia e sempre existiu na eternidade, e por uma razão que tão somente que estava ali no coração de Deus, Ele cria o universo por um propósito, para a sua própria glória. Ele cria todas as coisas para que essas coisas pudessem manifestar a grandeza da sua glória. Cria aí bilhões de estrelas, cria galáxias, mas ele faz de forma particular um local, uma terra, e ali coloca um homem feito à sua imagem e semelhança, para que este homem, tendo condição de poder vislumbrar todas essas coisas e reconhecer nelas a glória de Deus. Calvino fala que a criação de Deus é como um teatro, né? Onde essa glória é manifestada. A criação de Deus é como se fosse um espelho, um reflexo do próprio Criador. Os céus manifestam a glória de Deus. Nós temos lá no Salmo de número 111, também um texto que nos fala acerca desta realidade. O Salmo 111 diz assim: em suas obras a glória e majestade, versículo 3, e a sua justiça permanece para sempre.
Então existe um Deus que existiu sempre por toda a eternidade, que não precisa de absolutamente nada, mas que resolve criar no tempo e no espaço esse planeta, dentro de um cosmos, dentro do universo, e ali colocar um ser feito à sua imagem e semelhança, que pudesse vislumbrar todas essas coisas e reconhecer a existência desse Deus, e reconhecer que todas essas coisas foram criadas por Ele, e nesse reconhecimento louvar esse Deus e glorificá-lo naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele tem prometido fazer. E Deus então faz todas as coisas para a sua própria glória. Esta é, irmãos, a definição, a fonte de tudo aquilo que Deus realiza. Esse é o propósito pelo qual Deus faz todas as coisas. E é também o propósito pelo qual o texto de Efésios aí mostra que Deus também estende a sua mão para o pecador. O texto nos fala algumas vezes, em Efésios, no primeiro capítulo, deixa eu aqui achar o texto novamente, veja, começa no versículo 3, bendizendo a Deus por toda bênção, por toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Versículo 4 menciona esta eleição antes da fundação do mundo. Versículo 5 menciona a predestinação, por meio de Cristo fomos adotados. Versículo 6, propósito para louvor da glória de sua graça. Então ele mostra aqui qual o propósito pelo qual Deus, lá na eternidade, antes mesmo de criar o homem, dar a ele o livre-arbítrio ali no Jardim do Éden, muito antes de todas as coisas, ele já havia escolhido e feito o seu propósito de salvação para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça. E Paulo repete esta mesma ideia no versículo número 13, quando ele continua falando acerca desse propósito de salvação. No versículo 12, aliás, ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, aquilo que ele fez é para que nós fôssemos louvor da sua glória. E no versículo 14, ele repete a mesma ideia, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nós temos aqui, amados, a pergunta, talvez a primeira pergunta, né? Onde tudo começa? Tudo começa em Deus. A evangelização começa em Deus, lá na história, antes da fundação do mundo. Deus já tem esse propósito para alcançar os seus eleitos através da sua igreja e para o louvor da sua glória. Este é o grande propósito da evangelização. Mas eu quero que vocês atentem no texto, no capítulo 2, para nós percebermos, eu creio que 3 dimensões aqui no texto. Poderíamos olhar o texto e dizer que existe uma dimensão passada, pela qual Paulo está nos apresentando a realidade daqueles crentes do passado, e ele está dizendo, olha, percebam de onde, né, o grau, né, o tamanho do milagre que foi realizado por esse Deus nas suas vidas. É por isso que Paulo está exultante, é por isso que ele está jubiloso, é por isso que ele está louvando a Deus desta maneira, mas agora ele quer apresentar, olha, veja de que buraco Deus os tirou. Então ele vai apresentar essa dimensão passada. Mas ao mesmo tempo você vai poder também aplicá-la no seu tempo presente. Mas eu quero também que você olhe numa outra perspectiva, a do próximo. O texto diz então que o Senhor, Ele nos deu vida. Primeira condição, são 5 condições aqui deste homem. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus amados, hoje nós, pela graça de Deus, não estamos mais mortos nos delitos e pecados. A morte, como os irmãos sabem, representa a completa inércia, inaptidão, é o total desespero do homem, sem condição nem mesmo de poder enxergar a sua própria condição. Ele está absolutamente morto. Mas a nossa condição é de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor nos deu, portanto, vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que tem vida, como contraste com o mundo que está morto. Segunda condição, o texto fala, os quais andastes outrora segundo o curso desse mundo.
Então, o mundo em que nós estamos envolvidos, as pessoas mortas dos seus delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo. O que isso representa? Um coração morto, um coração que anda de acordo com a soberba da vida. 1 de João capítulo 2, nos versículos 15 a 17, fala acerca deste mundo, não é? O curso do mundo significa a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que Deus condena, porque Ele diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Mas o mundo anda de acordo com nessa direção. É o orgulho do homem, né, que toma conta do seu coração, é o egoísmo que faz ele viver para si mesmo, que faz ele querer se satisfazer com as coisas materiais da vida. Ele está completamente inclinado, seguindo o curso do mundo. Mas Paulo diz, mas nós não estamos mais mortos, não estamos mais andando segundo o curso desse mundo, nós agora seguimos ao Senhor Jesus Cristo. O texto lá de 1 João 2,17 diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O texto continua dizendo que nós não estamos mais debaixo do poder escravizador do príncipe desse mundo. O mundo ao nosso redor está nessa condição, as pessoas estão debaixo do poder de Satanás. Além de mortas, elas seguem o curso do mundo, elas estão felizes da vida, estão muito satisfeitas com isto, acham que estão ganhando com isto, estão sob o poder de Satanás, o Deus desse século que cega o entendimento delas. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não estamos debaixo do poder de Satanás, nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos o poder do Espírito, podemos resistir a Satanás, portanto, temos toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Mas também, o texto nos diz que nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas somos servos de Cristo. Romanos 6,22 diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós recebemos de Deus este grande presente, porque não servimos mais a nossa própria carne. Nós lutamos contra ela, nós sabemos do prejuízo que a nossa carne nos dá, e agora nós servimos a Cristo. E também, finalmente, o texto diz que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque todas essas ações conjuntamente nos levam em confronto com o Deus eterno, com a sua justiça, nos fazem estar debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. E se Deus é contra nós, quem será por nós? Mas Paulo aqui nos diz que não, agora nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas nós estamos debaixo da sua graça eterna. Romanos 5,1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora nós já temos paz com Deus, nós podemos respirar aliviados, porque o Senhor está ao nosso lado, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta agora é a nossa garantia. O texto de Romanos ainda diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Deus quem os justifica, não é? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Meus amados, que coisa maravilhosa. Paulo vai então alistando esta realidade espiritual que estava sobre a nossa vida, mas da qual agora nós fomos transformados, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, a partir de agora, qual que deve ser a nossa reação a toda essa ação de Deus para conosco? A nossa reação deve ser nos juntar as nossas vozes com a do apóstolo Paulo e louvar o nosso Deus, dizer, bendito seja o nosso Deus por esta realidade tão graciosa, tão maravilhosa, feita através da sua misericórdia, da sua graça e do seu amor. No versículo de número 21 do capítulo 3, ele termina dizendo, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, é uma exaltação a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Mas eu creio que existe aí, em tudo isso, uma dimensão presente, que o Senhor realizou esta grande obra na nossa vida, capítulo 1, versículo de número 4, a fim de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele,
Então tem uma dimensão presente. Houve uma salvação passada para nos colocar numa nova situação diante do Senhor. No capítulo 2, versículo 6, ele nos fala que ele nos fez juntamente, nos salvou e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então isso significa que nós desfrutamos de uma posição muito especial ao lado do Senhor. E agora nós podemos desfrutar dessa comunhão com Deus, livres da condenação e do nosso pecado. Mas eu creio que há uma terceira dimensão aqui que deveríamos procurar atentar. O texto vai nos falando desta realidade, mas sem se descuidar ou sem ignorar que esta situação, ela é da igreja de Cristo dos Efésios, ou daquela igreja a quem Paulo estava se dirigindo naquele momento, mas existe uma outra realidade paralela àqueles crentes salvos em Cristo. Versículo 3 ele diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esta igreja que alcançou tantos privilégios, não por ela, não porque houvesse qualquer coisa em nós melhor do que os demais, mas simplesmente Ele nos deu vida, mas agora nós convivemos com esses demais. E o que a igreja deveria fazer em relação a esses demais? Eu creio que o texto vai nos responder isso. Primeiramente, o versículo número 10, é o versículo que nos fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Quer dizer, toda essa nova dimensão que Deus deu à sua igreja tem um propósito. Deus nos criou em Cristo Jesus para sermos semelhantes a Ele para as boas obras. O que são essas boas obras? Eu creio que elas englobam toda a conduta cristã, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer agora como filhos de Deus, como adotados por Ele, como regenerados, transformados com a presença do Espírito Santo. Tudo que nós fizermos para o Senhor são boas obras. Mas o que poderíamos colocar no topo dessas boas obras? Eu creio que nós poderíamos contar como sendo uma obra essencial à igreja, dar continuidade a toda esta obra de salvação que o próprio texto descreve. Todo o texto está descrevendo que Deus, na sua trindade, está envolvido nessa obra de salvação. E agora ele se volta para a igreja e diz: vocês foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. Perceba que o texto vai mencionar, perceba aí que o texto ele vai nos falar, no versículo 13, capítulo 1, versículo 13, que esta obra ela é realizada por Deus, mas com envolvimento da igreja. Veja aí no versículo 13, capítulo 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ora, o que você vê aqui? O que você percebe? A igreja de Cristo trabalhando no anúncio da mensagem. Aqueles efésios, eles haviam ouvido a mensagem para depois poderem crer nela. Como é que eles ouviram essa mensagem? Foi a própria igreja do Senhor Jesus quem a fez. Então você tem aqui a primeira, uma menção à obra da igreja do Senhor Jesus Cristo na apresentação da palavra da verdade. Agora, continue olhando aí. O versículo 22, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E a igreja é o quê? Versículo 23. O qual é o seu corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. E aí você pega essa palavra, essa ideia do corpo de Cristo, e você liga a ideia das obras, né? Porque Cristo, ele está realizando uma obra. O Senhor Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Qual é a obra que a igreja tem diante de si? Qual é a nossa obra nos nossos dias? Para que o Senhor tem nos capacitado? Qual é a grande obra que Deus tem feito através dos séculos e da qual somente a igreja do Senhor Jesus Cristo pode dar continuidade, pode realizar? Eu creio que ele esteja efetivamente falando acerca, sobretudo, da obra de salvação. Meus amados, Deus nos
restaurou. Deus nos alcançou, nos resgatou, nos livrou das trevas. Paulo tem outro texto que ele diz que ele nos tirou do império das trevas. Foi uma obra de resgate maravilhosa que só Deus poderia realizar. Nós fomos agraciados com isso. Isso é um fato. Agora, a questão é, o que nós temos a realizar em relação aos demais que estão ao nosso redor? Meus amados, o texto ele vai mostrar para nós que as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, com quem nós convivemos todo dia, o texto mostra que essas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, elas cheiram mal espiritualmente. O texto mostra que elas estão andando segundo o curso desse mundo, ou seja, elas estão felizes e satisfeitas com aquilo que o mundo tem oferecido para elas, mas o curso desse mundo vai levá-las, como diz o texto que Jesus fala sobre aquela estrada estreita, né? Vai levá-los à perdição, está levando em direto rota de colisão contra Deus. Nós sabemos que essas pessoas estão escravizadas pelo pecado, que elas são um verdadeiro joguete nas mãos de Satanás. Satanás está usando as vidas dessas pessoas. A pergunta é, o quanto isso mexe com o nosso coração? O quanto isso perturba a gente? O quanto isso nos faz chorar? Será que nós temos chorado pelas pessoas que estão ao nosso redor? Porque eu creio que um fator que tem sido, que tem nos encolhido, né, é justamente essa falta de sensibilidade, né? Primeiramente de amor para com o próprio Deus, né, para com a sua obra, obediência à sua palavra, continuidade a essa grande missão, mas falta também compaixão para com as vidas que estão ao nosso derredor. Porque se o texto nos leva a glorificarmos a Deus por tão grande obra de salvação, né, que Deus realizou em nós, é também um texto que deveria nos levar a chorar por aqueles que estão ao nosso redor e estão caminhando em direção ao inferno. É como se você soubesse, todos os seus amigos ali conhecidos estão dentro de um ônibus, vão descer o litoral e o ônibus está sem freio. Mas você prefere não avisar, para talvez não gerar algum tipo de mal-entendido, talvez para que as pessoas não achem que você é meio, né, fanático nas suas ideias, talvez para que você não seja mal visto, ou qualquer outra razão. Isso não tira de nós a nossa responsabilidade de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo que é um texto que pode ser aplicado a essas três dimensões, né? A nossa passada, a presente, mas também a do próximo. Aquele que não desfrutou ainda desta grande obra de salvação. Mas, voltando ao ponto principal, ponto inicial, aliás, a igreja do Senhor Jesus é aquela que foi chamada para fazer parte desta grande obra de salvação. Então, onde ela começa? No próprio Deus. A quem ela se destina, esta obra de evangelização? Ao homem nessas condições que o texto nos apresentou. E o que ela envolve? Quem pode me ajudar aqui? Vamos lá, vamos participar um pouquinho, né? O que ela envolve, de acordo com o texto? O que essa obra de evangelização envolve? Isso, o que mais? Acho que redenção, remissão de pecados, mudança de vida, salvação, perfeito. O que mais? Fé, exatamente, né? Ela exige fé, porque é tão somente através da fé, né, que o texto nos diz que é possível, pela graça sois salvos mediante a fé, né? E mesmo isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual o propósito maior em tudo isso? Isso, glorificar a Deus. Tudo é para a glória de Deus. O que mais? Por meio de quem esta obra de evangelização é feita? Por meio de quem? O texto menciona aí. A igreja de Cristo, exatamente. Poderíamos dizer também por meio de quem? Do Espírito Santo. Ele está aí mencionado. Dê uma olhada no capítulo 1, no versículo de número 18, o texto diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. De quem será que ele está falando? Espírito Santo de Deus, né?
que ilumina os olhos do nosso coração para sabermos qual é a esperança do seu chamamento. Então, a igreja, o Espírito Santo, por meio de quem? Por meio de Cristo. O texto também fala do Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? Do Pai, né, que elege antes da fundação do mundo. Como ela acontece? Como é que essa evangelização acontece? O texto também fala. Isso, olha só, versículo 13, né? Depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade. E ele chama a palavra da verdade de o evangelho da vossa salvação. Então, o caminho é esse, né? Como é que ela acontece? Através da palavra da verdade. E o que ela promove? Mudança, transformação, salvação, né? Resgate. Tudo isso nós poderíamos responder a partir disso. Bom, irmãos, isso é para a gente perceber como a Bíblia, num texto como este, né, de Efésios, que aparentemente não é um texto que você talvez procure, né, para falar sobre evangelização, né? Geralmente a gente lembra lá de Mateus 28, algum chamado, mas você percebe que ele está presente em toda parte. Capítulo 3, Paulo vai falar no versículo 6 da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Ele vai falar do Evangelho, versículo 8 de novo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nessa carta, Paulo vai pedir, no capítulo 6, versículo, olha só que bonito, capítulo 6, versículo 15, ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, né, como parte dessa armadura de Deus contra as ciladas do diabo. Versículo 19, ele vai pedir oração para que no abrir da minha boca a palavra saia, né, com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, o Evangelho está presente na carta inteira, né? Esse é o grande propósito da igreja do Senhor Jesus. Então, comece lá, né, no bendito o Deus e Pai, né, que antes de todas as coisas nos predestinou para a salvação, e inclua-se nesse processo a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos falar um pouquinho do nosso tema, né, propriamente. Deixa eu ficar de olho aqui no horário. Mas, fazendo aí ainda uma introdução, porque o nosso tema é evangelização e teologia, né? Qual que é a relação das duas coisas? Então, esse autor, Michael Green, nesse livro Evangelização na Igreja Primitiva, foi o que eu usei na semana passada, para os estudos lá na Federação. Ele diz o seguinte, achei interessante, no prefácio: a maior parte dos evangélicos não se interessa muito por teologia, né? E a maioria dos teólogos não se interessa muito, evangelistas, né? A maior parte dos evangelistas não se interessa muito por teologia, e a maioria dos teólogos não se interessa muito por evangelização. Eu estou comprometido profundamente com ambos, razão pela qual considerei adequado estudar este assunto. Uma coisa sem a outra é absolutamente incoerente, né? Porque a teologia, a boa teologia, porque existe a má teologia também, né? A boa teologia leva à ação, ela é um prefácio para a ação, né? E um evangelista que não conhece teologia, e no sentido de palavra de Deus, conhecimento da palavra, então ele é um sério candidato a ser apenas uma pessoa que vai proclamar, né, um outro evangelho, né, daquele que o próprio apóstolo Paulo combate na sua palavra. Agora, um prefácio de um outro livro, que eu usei bastante aqui para o nosso estudo, que é o livro do Dr. Emerson Maia Pereira da Costa, né? Eu creio que bem conhecido. O livro dele é Breve Teologia da Evangelização. É um livreto pequeno, mas muito profundo. E nesse prefácio ele coloca ali o Dr. Martin Lloyd Jones, um outro conhecido também, pregador, e que fala o seguinte: a pregação sempre deve ser teológica, sempre deve estar alicerçada sobre um fundamento teológico. Não existe forma de pregação que não deva ser teológica. Eu acho que isso era uma pregação dele mesmo, né? Estou disposto a argumentar que, de muitas maneiras, a pregação evangelística deveria ser mais e não menos teológica do que qualquer outra pregação. A evangelização sem fundo teológico, nem ao menos a evangelização em qualquer sentido verdadeiro. Então ele vai além, né, do que o Michael Green fala e diz: olha, não existe evangelização se não tiver fundo
teológico. De fato, é preciso que haja fundamento para aquilo, fundamento bíblico para aquilo que se pretende proclamar, para que não se proclame um outro evangélico. Então, esse tema, por si, eu creio que ele é de grande importância, porque o desejo de evangelizar, e você vai sentir isso muito na prática, e como é maravilhoso quando você se dispõe a fazer, por exemplo, discipulado, que a gente chama de discipulado, sentar com alguém, estudar a palavra de Deus, o quanto isso nos faz sentir mais sabor pela palavra de Deus, o quanto isso nos desperta o conhecimento da palavra, o quanto isso também nos faz nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então, o quanto isso é saudável a nós. Mas vamos dar aí continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos, aí, definindo os termos. Teologia, evangelização e teologia. Teologia vem de duas palavras, theos e logos, e que a definição é o discurso em relação a Deus. A origem de theos é incerta, mas se sabe que ela já era utilizada lá na Grécia Antiga. Aqui tem um ponto interessante. Quando a gente fala de definição de termos, evangelho, teologia, eles são todos termos que vêm lá da Grécia. O que é de interessante aqui? O fato da soberania de Deus em preparar o evangelho de Cristo para ser aplicado, para ser conhecido na época e no lugar certo, na plenitude dos tempos. Houve 3 fatores que colaboraram ricamente para a expansão do evangelho na época do Senhor Jesus. Vocês devem saber disso, o fator romano, nós tivemos lá o fator romano, o grego e o judaico, sem mencionar aí o romano, a Pax Romana, entre outras coisas, mas o grego ele contribuiu muito com a língua e também com o pensamento grego, e a língua no sentido do vocabulário, porque o evangelho ele é tão rico, ele é tão complexo, filosófico, teológico, ele vai muito além do que muitas línguas suportam em termos de vocabulário. A própria língua portuguesa não consegue conter a profundidade e a riqueza do próprio evangelho. Nós temos palavras no grego, por exemplo, para definir amor, várias palavras diferentes, eros, estorgos, que mais? Filéu, agape, todas elas falando acerca de amor, mas com características diferentes. Palavras que o grego consegue conter, mas não as outras línguas. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa recorrer ao grego para entender o significado delas. Mas isso foi parte do plano do soberano de Deus. Então, teologia era uma palavra que inicialmente era aplicada, os teólogos primeiros eram poetas que falavam acerca das divindades, que citavam as divindades. Na Grécia Antiga, Platão usou esse termo da teologia, mas a partir do 4º século, a igreja passou a utilizar esse termo no sentido de teologia, uma compreensão correta das Escrituras. Essa foi a definição. E João, o evangelista, foi chamado de teólogo, porque, entre outros evangelhos, ele é o que apresenta de uma forma mais aprofundada a questão da Trindade. Você tem lá João capítulo 17 que fala sobre a Trindade. Então, na história, ele foi chamado de o teólogo. Então, a teologia é a ciência que trata acerca de Deus. E, como você sabe, pode haver boa ou má teologia. Evangelho também vem do grego, importada essa palavra, já assumimos a ideia de evangelho em português, e significa, haviam outras possibilidades também historicamente, mas passou a entender-se por ela pelo conteúdo da mensagem, as boas novas de salvação. Pode passar aí. E vamos lá, o evangelho, vou ficar com torcicolo aqui. O evangelho é a boa mensagem de Deus declarando que em Jesus Cristo, deixa eu ver se eu posso puxar para cá um pouquinho. Ok. Vou jogar aqui porque aí eu fico já de lado, mais fácil. Então o evangelho é a boa mensagem de Deus declarando que em Jesus Cristo temos o cumprimento de suas promessas a Israel e que o caminho da salvação foi aberto a todos os povos. Há uma coisa importante aí, o fato de que o evangelho ele não é uma novidade ou ele não exclui tudo aquilo que foi
apresentado no Antigo Testamento, mas ele é o cumprimento de tudo aquilo que, né, foi apresentado já no Antigo Testamento. Aquele mesmo Deus continua sendo o mesmo Deus, mas cumpre as suas promessas em Cristo Jesus. Por isso que o nosso Evangelho, a nossa mensagem, ela é judaico-cristã, porque ela passa pelo judaísmo, né, no sentido histórico, mas ela encontra o seu cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos dizer que Jesus Cristo é o próprio Evangelho, ele é a essência do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É pregar a Cristo Jesus. Quantos aqui utilizam aquele material da Casa Editora Presbiteriana, Crescimento e Discipulado? Aquele verdinho, com folhas separadas. A Denivan, tá? Mais alguém conhece esse material ou não? Ok. No final aqui eu vou fazer uma propaganda. Não ganho comissão não, mas vou fazer essa propaganda porque é um livrinho muito bom. E esse livrinho, ele tem uma característica interessante, que a primeira lição é sobre Jesus Cristo, né? Ele já começa apresentando Jesus Cristo. E embora muitas vezes para você chegar em Jesus Cristo, né, a gente fale um pouco da palavra, porque toda autoridade vem da palavra de Deus, mas eu tenho percebido na minha experiência como é importante começar com Jesus Cristo. Afinal, ele é toda a proposta de apresentação do Evangelho, é a pessoa do Senhor Jesus. E na experiência eu tenho tido o seguinte: muitas vezes eu não consigo passar da lição do número 3 com aquela pessoa com quem eu me propus a fazer o discipulado, porque a vida das pessoas muda muito, né? De repente a pessoa começa, não, agora eu posso estudar, depois não pode mais. Então a gente já começa apresentando a mensagem, é Jesus Cristo, é a pessoa de Cristo. E é ele que deve ser apresentado em toda a sua excelência. Vamos lá. Bom, então vamos falar sobre a proclamação do Evangelho. Então, duas coisas aí fundamentais, né? O fundamento é a palavra de Deus. Como é seu nome? Harley. Então, como ele estava dizendo, de fato, todo fundamento tem que ser da palavra de Deus. A gente está falando aqui alguns conceitos que parecem ser óbvios, né? Porque, de fato, são para nós que conhecemos a palavra, mas tudo isso são definições de grande importância para nós. O Evangelho, a proclamação do Evangelho é a proclamação da palavra de Deus. Veja que, observe o cenário aí fora, como é que estão as igrejas e o que elas têm procurado apresentar, né, quando falam de Cristo. Né? Como você vê essa pessoa de Cristo maculada ou misturada, ou muitas vezes completamente, a imagem de Cristo completamente transtornada em meio àquilo que se chama de Evangelho, né? Quando se fala assim, vamos pregar a Cristo, a grande pergunta que você tem que fazer é: que Cristo é que você está pregando? Porque hoje existe um Cristo para todo tipo, né, de interesse, né? Existe até o Cristo dos homossexuais, né? Eles têm lá o seu Cristo. Existe, né, o dos drogados, existe de toda a classe, categoria, existe o Cristo da prosperidade. Então é preciso definir exatamente qual Cristo você está pregando. É o Cristo da palavra de Deus, né? Por isso você precisa ter conhecimento, né, da cristologia. Quem que é esse Cristo que a Bíblia exatamente prega? É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui, né, estudando esse tema da sua base. É por isso que todo domingo nós estamos ouvindo a palavra, por isso que semanalmente nós estamos lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos estar com a nossa mente sendo doutrinada, nós precisamos estar sempre ali afiando a nossa visão correta acerca de quem é o nosso Deus, de quem é o Senhor Jesus Cristo, porque há um grande risco de nós pregarmos aquele que não é o Cristo da palavra. Então a proclamação do Evangelho, ela tem como fundamento a palavra de Deus e o seu conteúdo é Cristo, cristocêntrico. Pode continuar. Muito bem. Bom, o que o Evangelho proclama então? Quando você vai falar do Evangelho de Cristo, essa semana vai ser dito aí, né, Evangelho para as crianças, para os drogados, o que mais? Oi? Universidade, exatamente, o que mais? Em relacionamentos, perfeito. O que mais? Tem mais um, né? Ou são esses? São esses, ok. Então, qual é a preocupação que nós devemos ter quando nós pregamos o Evangelho de Cristo? Eu lembro, no tempo atrás aí, não sei quantos viram,
ou conheceram, as 4 leis espirituais. Quantos conheceram assim? Acho que era do Bill Bright, né? Se eu não estou enganado, as 4 leis espirituais. Então, a gente também pude conhecer, na época eu era até adolescente, né? Primeira vez que eu olhei lá, achei fantástico aquilo, né? Porque, de fato, não tinha como o camarada escapar daquele negócio. Né? Olha, você tem lá um quadrinho, né? Quatro propostas lá. Primeiro, olha, a sua vida está assim, né? Está uma droga, né? Olha, e a vida com Cristo é assim, né? Qual vida que você quer? Não, quero a vida assim. Então tá, então faça oração comigo. Era uma coisa assim, era uma espécie de arapuca, né? Que a pessoa caía naquilo de qualquer jeito, né? A não ser que ela realmente rejeitasse, recusasse. Mas a forma como tinha sido apresentado ali era extremamente simplória do Evangelho, né? E, mais do que isso, deixava de ser o Evangelho de Cristo, se tornou, né, uma apresentação quase que de um produto. E nós temos que ter muito cuidado com isso, né? A gente vê o Evangelho de Cristo sendo apresentado por aí como um produto, como um seguro de vida, né? Então, olha, compre esse produto e a sua vida vai melhorar, né? E a sua vida você vai ter solução aí para as diversas necessidades da sua vida. Quando nós lemos Efésios, o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus não veio para tratar as nossas questões da vida, Ele veio para nos salvar, né? E é preciso que o homem entenda a sua necessidade real, né? A sua necessidade real de salvação, porque ele está perdido. Então, o Evangelho de Cristo proclama, nós temos que ter o cuidado, aliás, de pregar todo o Evangelho de Cristo, né? Não apenas uma parte dele. Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, nós temos que apresentar Cristo como Ele é. Nós não precisamos inventar nada acerca de Cristo. A nós não nos cabe conseguir conquistar as pessoas, né? Isso é o papel do Espírito Santo. A nós cabe apresentar a verdade da palavra de Deus, apresentar a pessoa de Cristo. Mas para que você apresente a pessoa de Cristo, é preciso que você conheça bem a pessoa de Cristo. E quando a gente conhece a pessoa de Cristo, o nosso coração, né, fala de uma forma apaixonada por Ele. Nós conseguimos, né, transmitir vida naquilo que estamos falando. Não é apenas, né, um texto que você está reproduzindo a outra pessoa, mas você está mostrando vida, porque você recebeu vida no seu coração. Você não está apenas apresentando alguém porque você leu em algum lugar. Você está apresentando alguém que você conhece, né? É seu íntimo, com quem você convive, com quem você tem um relacionamento, e essa pessoa está ali apresentada na palavra de Deus, é alguém vivo e verdadeiro. Então você apresenta essa pessoa nas riquezas, né, como Paulo diz, insondáveis riquezas de Cristo, né, naquilo que Ele efetivamente o é. 2. O Evangelho proclama a glória de Deus em Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Né? Infelizmente, o Cristo que está sendo apresentado muitas vezes é um Cristo pequenininho, né? Procuram trazê-lo tão para próximo do homem, para ser igual a nós, que se diminui, né? Mas esse Jesus é um Jesus glorioso, é um Jesus que desceu, que veio da presença, né, do Pai para nós, né, e é aquele que deve ser glorificado. 3, o Evangelho proclama a palavra de Deus. Atos 15, 35 diz: ensinando e pregando, e a palavra pregando é evangelizomai, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, evangelizar significa pregar a palavra de Deus. Por isso que eu defendo tanto a utilização desse livreto, desse livrinho, né, o discipulado, Crescimento e Discipulado da Casa Editora Presbiteriana, que ele é muito simples, né? Na verdade, ele não é nenhum tratado de teologia, não pretende ser. São 13 lições, pergunta e resposta a cada lição, mas que te dá a oportunidade de sentar-se com uma pessoa e estudar com ela a palavra, né? E ela vai entendendo a palavra de Deus. Não é você que está transmitindo ela conhecimento, ela vai entender que aquilo vem da palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a autoridade. Continuando. Também, o Evangelho proclama o quê?
a morte expiatória de Cristo, né? Sem a morte expiatória não é evangelho. A morte expiatória de Cristo é o cerne, né? O centro do evangelho. Aliás, tudo se explica a partir da cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo ela é central para o entendimento de todas as relações humanas, do mundo, da vida, de Deus, do nosso pecado. Então, tudo conduz para a morte expiatória de Cristo. Quinto, Jesus e a ressurreição. Atos 17, versículo 18 diz: pregava, de novo, evangelizomai, a Jesus e a ressurreição. Então, todos os textos de Atos, quando os apóstolos estão pregando, eles sempre mencionam a ressurreição de Cristo, né? Esse é um ponto-chave da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Agora, uma coisa importante, em tudo isso, quando você vai evangelizar, normalmente você vai precisar se armar, no bom sentido, de elementos apologéticos. Você vai aprendendo também a conhecer elementos apologéticos para defender a sua fé. A nossa fé não é uma fé no vazio, no vácuo, não é uma fé que contrarie a razão. Ao contrário, ela vai além da razão, mas ela tem lógica, ela tem razão, ela é histórica, ela tem fundamento. Então você pode, na medida em que você se propõe a evangelizar, tomar conhecimento também de elementos apologéticos para defender a verdade da ressurreição de Cristo, que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque você vai encontrar resistência, não é? Não é tão simples assim. Olha, vamos partir do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ok, segundo ponto, Jesus ressuscitou. Ok, terceiro, né? As pessoas vão debatendo cada um desses pontos. Espera aí, palavra de Deus nada, isso aí é um livro escrito por homens, né? Como é que é a palavra de Deus? E aí, o que você vai dizer em relação a isso, né? Que ressuscitou? Como é que você tem? Qual a prova da ressurreição de Cristo? Então, isso vai te levando a procurar conhecimento da própria palavra, com os apologistas também, existem tratados, desde que a igreja é igreja, né? Desde a igreja primitiva, se procura, os próprios evangelhos são livros de apologistas da fé, né? À medida em que eles procuram mostrar o que efetivamente aconteceu. Então, você precisa conhecer todo o desígnio de Deus, né? Em Mileto, Paulo, falando aos presbíteros, diz que durante o ministério dele procurou anunciar todo o desígnio de Deus, né? Não podemos apenas ficar num pequeno fragmento, né, daquilo que é a vontade de Deus. O evangelho pode ser proclamado, né, e deve ser proclamado, é claro, cada momento, né, tem a sua oportunidade, tem o seu... às vezes você tem 1 minuto para falar o evangelho, não dá tempo de dar todo o desígnio de Deus, né? Então você vai ser claro na questão da salvação em Cristo Jesus, e ali você vai, né, orar para que Deus faça aquela semente, né, germinar. O que mais? Também um outro aspecto do evangelho, o reto juízo de Deus. Essas coisas ninguém gosta de falar muito, né? Porque não dá ibope. A gente não vê muito na televisão falando acerca do juízo de Deus. Mas quando você lê os textos bíblicos, em que há anúncio do evangelho, há referência ao juízo de Deus. Quando Pedro, por exemplo, prega ao centurião Cornélio. O que mais? 8º ponto. Senhorio de Cristo, né? Pedro, na casa de Cornélio, diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, o senhorio de Cristo. 9, a graça de Deus, né? Paulo diz aqui em Atos 20, versículo 4, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. O evangelho é o evangelho da graça, né? Como nós lemos lá em Efésios, nós estamos falando sobre esta graça de Deus que é derramada sobre nós. Mas como é que a pessoa entende a graça de Deus? É preciso primeiramente mostrar a condição do homem, né, no seu pecado, na sua morte, para que então ele possa entender graça de Deus. E finalmente, 10º ponto, a preservação de Deus. O evangelho também é a mensagem de que tudo provém de Deus. Existe um ponto muito importante aí que é fundamental quando a gente apresenta o evangelho, é tratarmos da necessidade do homem, né? Mas um fato que é muito interessante, isso da minha experiência,
é que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande em reconhecer que elas não podem fazer nada pela salvação delas. Isso é um ponto que você, se você está evangelizando uma pessoa, pode repetir isso diversas vezes. Enquanto essa pessoa não se sentir, não perceber o tamanho, né, da sua encrenca, que ela está absolutamente morta, que ela não tem nada para oferecer para Deus, enquanto ela não entender absolutamente isso, ela jamais poderá reconhecer ou aceitar a graça de Deus. E, como eu digo assim, pode insistir nesse ponto, porque muitas vezes a pessoa diz que entendeu. Aí no dia seguinte, quando você encontra com ela de novo, você pergunta: e aí, fulano, mas o que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa ser mais bonzinho e tal? Claro, é isso mesmo, eu preciso ser mais bonzinho e tudo mais, né? E você fala: puxa, não entendeu nada, preciso voltar de novo naquele ponto. É impressionante. Quando você apresentar o Evangelho, pode insistir nesses pontos aí, perguntar se a pessoa entendeu. E quando elas entendem, meus amados, é uma libertação, é impressionante. Para muitos evangélicos é como se fosse uma segunda conversão, né? O coração sai, puxa, contente, aliviado, né? Quando elas entendem que aquele que iniciou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há muitos evangélicos que vivem angustiados, né? Precisam ser evangelizados, porque estão vivendo sob um jugo terrível, né, de obras na vida deles, achando que eles têm que sustentar a vida de salvação. Então, preservação de Deus também faz parte do Evangelho. Bom, a evangelização, nós falávamos do Evangelho, a evangelização que é, por definição, o anúncio das perfeições e da obra salvífica de Cristo, conforme ensinados nas Escrituras Sagradas, reivindicando pelo Espírito que os homens se arrependam de seus pecados e creiam salvadoramente em Cristo. Então essa é uma definição, né? Veja que o texto inclui, né, o anúncio de Cristo e da sua obra, as perfeições de Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? As pessoas devem ser levadas a olhar para Ele, e a obra de Cristo, né, o porquê desta obra. Uma coisa importante, de novo, né? Se você não mostrar, a pessoa não entender a condição dela, ela jamais vai querer salvação, né? Eu faço a seguinte ilustração: você oferece a alguém uma suíte de primeira qualidade no Sírio-Libanês, né? Você fala: olha, você vai passar uma semana no hospital Sírio-Libanês, eu te ofereço aqui, suíte, tudo pago, né? Você aceita isso? Eu falo isso no meu discipulado, né? Nas vezes que eu discipulo. Você aceitaria? Não, no Albert Einstein, eu faço isso no Albert Einstein para você. Você tem direito à alimentação todo dia, visitas, né, tudo serviço de quarto. Não quero. Né? Mas e se eu te dissesse que eu estou te oferecendo isso, porque na verdade você tem uma rara doença e que somente nesses hospitais de primeira qualidade é que você consegue o tratamento? Aí seria diferente, né? Eu acho que eu aceitaria. Então, muitas vezes nós corremos para a solução sem apresentar primeiramente o problema, né? E a pessoa, então, para que eu quero salvação, né, em Cristo? Enquanto ela não se sentir desesperada, então não avance para o nível, né, da solução do problema. Enquanto ela não entender que não há nada que ela possa fazer, né? Outra ilustração que eu uso, essa é bem um pouco grotesca, viu? Mas é assim: olha, o ser humano, ele acha que pode oferecer alguma coisa a Deus, né? Tudo é troca, né? Causa e efeito. Então eu vou oferecer alguma coisa a Deus. Mas o fato é que nós não podemos oferecer nada a Deus. Mas nem se for assim sincero, coração bom, não. Por quê? Porque nós estamos manchados pelo pecado. Aí eu faço a seguinte ilustração: a pessoa é como se pessoas estivessem dentro de uma piscina de lama, né? Imagina uma piscina de lama e tem pessoas mergulhadas lá dentro, certo? E aquelas pessoas, elas gostassem tanto de você que está do lado de fora, que elas se esforçassem para dar o melhor que elas pudessem para você, e elas resolvessem dar um prato de macarrão para você. Só que está tudo dentro da lama. Então ela tira lá o prato e ela se esforça ao máximo para limpar aquele prato com as mãos, né? Tirar toda a lama do prato e deixar ele o mais branquinho possível. E depois ela vai pegando cada fio de macarrão e colocando em cima do prato ali e tal, e vai se esforçando. São horas de trabalho duro ali, né? E ela termina aquele esforço. Uau, que esforço para chegar naquele prato de macarrão ali, praticamente limpo assim aos olhos, né? Mas ela te oferece aquele prato de macarrão, e aí você pega assim e fala: puxa vida, eu estou até emocionado, né, de ver o esforço de vocês, que coisa linda, quanto amor da parte de vocês.
olha, mas eu não posso aceitar isso, porque não vai descer, eu não consigo, né, engolir esse negócio, que me passo mal só de olhar. Então, é claro, é uma ilustração guardadas as suas devidas proporções. A ideia é dizer o seguinte, que nada que a gente possa oferecer a Deus, Deus pode aceitar, né? Porque Deus é um Deus absolutamente santo e nós somos pecadores. Tudo que nós fazemos é manchado pelo pecado. Eu tenho feito um discipulado com uma senhora que é espírita. E o espiritismo baseia-se na questão das obras, né? A salvação a caridade é a salvação, é o lema espírita. E olha, eu vou dizer uma coisa, como é difícil tirar esse ranço, né, do espírita, da questão da obra. Ele sempre quer achar alguma coisa para fazer, né? Sempre quer achar algum meio de poder compensar do mérito. Então, né, gaste tempo mesmo, né, botando lama aí nos seus exemplos para poder chegar a Cristo. Muito bem, volta só um pouquinho, só para pegar lá o fiozinho, conforme ensinadas as Escrituras, reivindicando pelo Espírito, que os homens se arrependam e creiam salvadoramente. Ok, e o ponto é o arrependimento. Também cabe a quem está discipulando, fazendo evangelização, perceber esse ponto, né, que é o arrependimento. Uma coisa bonita que eu vi recentemente foi uma senhora jovem. Espero que nada tenha acontecido aí na frente. Mas uma senhora jovem, eu fazia o discipulado, o marido dela já era convertido, inclusive vai ser o batismo daqui a 2 semanas. E depois de ouvir o Evangelho de Cristo, e nós já estávamos, acho que em lição 6, 7, 8, escorriam lágrimas dos olhos daquela jovem senhora, dizendo, puxa, por que eu não conheci isso antes? Né? Por que eu não conheci isso antes? Ela ficava assim se lamentando, né, ao mesmo tempo alegre, mas ao mesmo tempo se lamentando, sabe? E a gente percebe, né, na pessoa essa disposição, esse entendimento da palavra, quando aquilo efetivamente toca o coração. Não cabe a nós forçarmos, né, uma decisão ou tentarmos agir de manipular sentimentos de forma nenhuma. Mas como é bonito quando você vê que o Espírito Santo operando na vida de uma pessoa com a palavra simples do Evangelho, né? E a pessoa percebendo, puxa vida, que coisa maravilhosa, né? E a vida dela sendo mudada. Continuando. Muitas vezes o arrependimento não tem lágrimas também, né? Vamos deixar claro. Pressuposto de evangelização, rapidamente. Primeiro, é preciso partir do pressuposto da inspiração e inerrância da palavra de Deus, né? Cremos nisso. Essa semana eu tive um debate, semana passada, com um rapaz que foi membro da minha igreja. Ele veio da igreja presbiteriana de Governador Valadares, depois foi membro da minha igreja há um tempinho, antes de eu chegar. Quando eu cheguei, ele passou pouco tempo e já saiu, e hoje está no Caminho da Graça, que é do Caio Fábio, né? E numa conversa com ele durante a semana, eu percebi, claro, precisaria de uma investigação maior, mas pelas palavras dele, como discípulo de Caio Fábio, que esse é um ponto que parece que está sendo negociado, né? Pelo menos eu vi textualmente dizer, não, a Bíblia não é regra de fé e prática. Não, a Bíblia, a questão deles é levar em consideração apenas as palavras de Cristo propriamente, né? Então, quer dizer, perde-se o significado, o sentido do Antigo Testamento. Não, vamos ficar só com as palavras de Cristo, como se Cristo não tivesse vindo cumprir, né, toda a lei, como se Jesus nos dissesse, olha, são elas mesmas, né, as Escrituras que testificam de mim. Então, pressuposto da evangelização é crer que toda a palavra de Deus, né, a inspiração é inspirada e inerrante. E você vai ter que tratar com pessoas levando textos como do Éden, né, Jardim do Éden. E dizer, não, isso aconteceu, né? Isso aqui não é fábula, não é místico, né? Isso aqui realmente aconteceu, né? Ou você crê nisso, toda a Bíblia, ou essa evangelização é prejudicada. A universalidade do pecado, né? Todos pecaram, então a gente não escolhe a quem evangelizar, porque todos estão na mesma condição. Profundidade do pecado. Pressuposto de evangelização, soberania de Deus. Por quê? Porque se não fosse Deus, nós nem precisaríamos sair daqui para evangelizar, né? A obra é dele. Bendito o Deus e nosso Pai, né? Como começou o apóstolo Paulo, ele vos deu vida. Então, parte de Deus. Aqui nós temos a ação que é de Deus, que envolve a eleição, né, a predestinação, e o propósito já declarado de Deus, de que ele vai juntar, né, unir o seu povo, ele vai chamar o seu povo. Então,
é sabendo disto é que nós partimos para a evangelização. Vocês sabem que existe uma corrente, né, chamada hipercalvinista, que de calvinista não tem nada, né? Parece que quando você fala hiper, parece até um elogio, mas não é, é o contrário, né? Parece que Hudson Taylor, aquele missionário que foi para a China, né, ele teve que enfrentar os hipercalvinistas na época dele, que diziam, olha, não tem necessidade de você ir até a China, né, pregar o evangelho, porque Deus, quem Ele quer, os seus eleitos, Ele vai chamar de qualquer forma, né? Então, o termo é errado porque o calvinista efetivo, ele sabe que se Deus efetivamente decidiu, né, e Deus vai fazer a obra, então você pode sair com segurança porque o evangelho vai realmente alcançar pessoas. Se não houvesse essa disposição de Deus, o evangelho não faria sentido, né? Tem um texto de Paulo que diz, olha, tenho muito povo nessa cidade, né? É soberania de Deus. Envolve a responsabilidade humana também, a suficiência e eficácia da obra de Cristo, é só isso. O ministério eficaz do Espírito Santo em atuação, o anseio pelo regresso de Cristo e o propósito, né, de glorificar a Deus. Quando a gente fala do anseio pelo regresso de Cristo, aí está envolvido também uma pergunta que é quando devemos pregar o Evangelho? E a resposta é o quê? Qual é a resposta? Oi? Sim, mas dentro do contexto, está certo, mas dentro do contexto... Hã? Isso, a gente tem que encarar isto como um assunto de urgência, né? A Igreja de Cristo, ela deve encarar esse tema como um tema para hoje, não é um tema para depois. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse período, nós somos amilenistas, né? A Igreja Presbiteriana de forma geral, né? Pelo menos, nós estamos aí no período entre o já e o ainda não, né? E o Anthony Huckman, que tem aquele livro lá, Bíblia e o Futuro, ele fala, ó, esse é o tempo para a pregação do Evangelho, né? Essa é a oportunidade da igreja pregar o Evangelho. Então, ela tem em vista o anseio pelo regresso de Cristo. Bom, quando a gente fala então em teologia da evangelização, você perceba aí, né? Quantas coisas envolve. O Evangelho de Cristo é assim, é tão simples, né? Uma criança, né? A minha filha de 5 anos consegue dizer, né, que Deus o amou, né, que Cristo morreu por você e que, né, com fé, se você tiver fé, você alcança a salvação, né? Você consegue recitar a salvação de uma forma muito simples. Ao mesmo tempo, o Evangelho de Cristo é absolutamente profundo. Como Paulo diz, as insondáveis riquezas de Cristo, né, o comprimento, a largura do amor de Cristo, todos esses temas, eles estão envolvidos dentro da evangelização. Por isso, a igreja que quer evangelizar é uma igreja preocupada em conhecer a palavra, em estudar a palavra. Os irmãos que querem evangelizar são os irmãos que participam efetivamente da escola dominical, né? Como um dos recursos da igreja. Que leem, que buscam, se a igreja tem biblioteca, que se esforçam para conhecer cada vez mais, para serem capazes de responder àqueles que pedirem isso, que quiserem conhecer, pedirem a razão da sua fé. Então, eu digo que é um ciclo maravilhoso, porque à medida em que você se dispõe a evangelizar, e primeiro, gente, você não precisa ter todo o conhecimento para se dispor a evangelizar, tá? Porque às vezes a gente usa isso como desculpa. Mas eu não sei muita coisa ainda, né? Então não posso. Não, você tem que ter uma experiência com Cristo para começar a evangelizar, né? Esse como fala, é o critério básico, né? Tem uma experiência com Cristo. A partir daí, quando você começar, você vai sentir o seu coração pedindo mais. Aquilo vai alimentando a sua necessidade de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E quanto mais você fala, mais necessidade você tem pela palavra, né? Eu digo a vocês uma coisa. Houve uma época no meu ministério em que eu estava me sentindo extremamente desgastado. Eu estava me secando como pastor. Por quê? Porque você se envolve com os problemas, às vezes, da igreja, daqueles crentes, né, sempre os mesmos, com aqueles mesmos problemas e tal, e aquele negócio vai te secando, vai tirando a sua força, né? Você parece que, puxa vida, a coisa não vai para frente. Aí eu falei, olha, eu preciso, isso lá no início do meu ministério, né, eu preciso dedicar um tempo exclusivo para
evangelização, para discipulado. Eu preciso de gente nova na fé, eu preciso de gente que esteja com sede de aprender, né? E olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, aquilo foi uma reabilitação, né? Não só ministerial, mas de fé pessoal, né? Aquilo me trouxe de novo aquela alegria, né, da salvação, ao ver o poder do Evangelho. Eu tive um caso muito interessante de uma jovem, o nome dela era Kelly. Essa garota, ela devia ter cerca de 16 anos, ela tinha tido um filho, esse filho tinha um problema, ele nasceu com um problema de... era um problema cerebral, mas que acabava mexendo com toda a estrutura óssea, né? Então ele precisava ser carregado o tempo todo. Aquela menina entendia que aquele filho nasceu daquela forma porque ela tinha pecado contra Deus, que aquilo era uma forma de castigo de Deus. A família dela dizia isso para ela, né? Olha, você que vai cuidar do seu filho aí, você aprontou, agora vai cuidar dele e tal. Aquela menina tinha visões, sonhos, ela caía, espumava, ela já tinha procurado o centro espírita, né? Uma série de coisas, até chegar ao gabinete pastoral, né? Naquelas condições. Trouxe lá o menino, ela estava toda acabada, uma jovem. E aí qual que é a solução, né? Falei, olha, Kelly, o que eu posso te oferecer, o que eu posso fazer com você é estudar a palavra de Deus. Vou orar aqui por você, claro, mas eu não vou dizer assim, olha, não espere isso, uma oração, né, miraculosa aqui, você já sai pulando, o seu garoto sai, né, curado daqui, não. Espere que Deus vá tratar a sua vida, mas Ele quer tratar o seu coração. Então, o que eu quero fazer com você é estudar a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aquela jovem, primeiro assim, admirável a dedicação dela, o esforço dela, porque ela saía da casa dela, pegando 2 ônibus com um garotinho no braço, e ia até a igreja para lá sentar e estudar, né, a palavra de Deus. O menininho, às vezes a minha secretária lá ficava com o garotinho para que ela pudesse prestar atenção nas aulas. E foi assim que aconteceu uma metamorfose na vida daquela jovem, né? A beleza dela voltou, aquela jovem, né, a gente percebeu, puxa, é uma jovem bonita, não é? É uma adolescente, mas uma jovem bonita. A autoestima, né, que a gente fala assim, aquele amor, né, pela vida, né, a percepção das coisas, a percepção por Deus, aquela jovem foi completamente transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não foi nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, foi simplesmente o Evangelho de Cristo apresentado na sua simplicidade e na sua pureza. Aquela jovem continuou até um certo ponto, né? Ela praticamente fez todo o curso, mas como ela morava longe, então ela resolveu ficar numa igreja próxima da casa dela. Mas assim, aquilo para mim foi, uau, que coisa maravilhosa, né? Eu percebi assim, o poder, né, do Evangelho assim, mudando uma pessoa radicalmente na minha frente, né? E assim, de lá para cá, quantos outros, né, casos dessa mesma natureza. Então, irmãos, você faz um bem muito grande a você, né? Porque Deus quer isso para a sua igreja. Isso é saúde para a igreja, na medida em que a gente se dispõe a servir, né? E aí a gente vai conhecer da sua palavra. Finalmente, para terminar aqui, a igreja, né? A igreja o que é? É eclesia. Ek, de, e kalel é chamar. São aqueles que foram chamados de fora, né? De fora, para fora, que chama os homens para fora do mundo. Deus nos tirou, esta é a igreja. A palavra igreja, eclesia, é a ideia de assembleia, né? Uma assembleia que foi convocada por Deus, é isso que nós somos. Continua. Uma definição aí, comunidade de pecadores regenerados, é o que somos, pelo Espírito Santo, obra dele, justificados e que agora vivem em santificação, proclamando, quer com suas vidas, quer com suas palavras, o evangelho da graça de Deus, até que Cristo venha. Então, a missão da igreja inspira-se e fundamenta-se no exemplo da Santa Trindade. É aquilo que a gente já falou em Efésios, né? Qual que é a nossa missão? É aquela que é a missão de Deus. Essa é a nossa missão. A igreja é tanto fruto como o agente do evangelho, visto que por meio do evangelho a igreja se desenvolve e por meio desta ela se propaga aquele. E aí eu termino mencionando esse texto que foi falado aqui no início, né? Quando você lê a história da igreja primitiva, tem um outro texto que eu queria mencionar aqui, aproveitando mais um minutinho, que é Atos capítulo 4. Versículo de número
20. Gente, esse texto aqui ele tem um profundo significado para mim, eu creio que para nós todos, e deveria ser um lema, né, a ser colocado na porta da geladeira. Não para ficar lá, mas para que a gente sempre se lembre desta nossa condição. Vamos ler juntos? É Atos capítulo 4. Vamos ler a partir do 18, 19 e 20. Vamos juntos. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro lhe responderam: julgai se é justo ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Muito bem. E o texto ainda continua dizendo que depois foram ameaçados, não tendo achado como os castigar, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Esse pequeno texto aqui, ele registra em síntese a história da igreja primitiva. Por quê? Porque pessoas saíram evangelizando e foram imediatamente perseguidas, né? E esse também é um contexto nosso. Evangelizar não é simples, porque há uma batalha espiritual envolvida aqui. É um inimigo que é um leão que ruge, procurando alguém para devorar, aquele que vem para matar, roubar e destruir, e que não quer por nada que o evangelho de Cristo seja propagado. E a igreja primitiva sentiu isso desde o início, e o texto aqui nos fala disso, né? Chamando os ordenários que absolutamente não falassem. Então, esta é a ameaça de Satanás, né? Que a igreja continue calada, que não falemos. Então, você tem que decidir de que lado você está, né? Se você não abrir a sua boca, você está do lado de Satanás, porque interessa a ele que a igreja não fale. Mas Pedro e João disseram: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E aí essa frase para mim é maravilhosa, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. Não há essa hipótese, não há essa possibilidade. Mesmo que vocês nos ameacem, tirem a nossa vida, nós não podemos. Por quê? Porque está no nosso DNA falar das coisas que vimos e ouvimos. Porque isso é maravilhoso demais, é o antídoto para o pecado, para o mundo, para o problema da nossa humanidade. Nós não podemos deixar de apresentar o remédio para um problema tão sério. Nós não podemos, porque foi ordem clara do Senhor para a nossa vida, né? Deus mandou que nós fizéssemos, então nós não podemos deixar de fazer, porque foi ordem de Deus. Nós não podemos, porque o Senhor colocou em nós o Espírito Santo, né? Nós estamos cheios do Espírito Santo para falar, Ele nos capacitou para isso. Nós não podemos, porque nós vivemos para a glória de Deus, então a glória de Deus não pode ficar oculta. Nós não podemos deixar de falar, né? E de fato, a história da igreja é essa, eles vão falando, o inimigo vai tentando criar barreiras. O capítulo 12 de Atos é assim, Herodes, né, Agripa, ele começa o texto dizendo que ele matara a Tiago, decepou a cabeça de Tiago, e Pedro estava preso, né? Esse foi o começo do capítulo. E aí parece que o mal vai prosperar sobre a igreja. O final do capítulo é Pedro solto, né, miraculosamente, e Herodes comido de vermes, né, expirou. E o texto diz que a palavra de Deus continuou a prevalecer, né, e diz assim: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E Deus provava que ele não precisa nem do homem, nem de Tiago ele precisava, né, um dos apóstolos, para que a palavra de Deus continuasse se multiplicando e crescendo. Então, amados, nós temos diante de nós esta tarefa. E Paulo, olha, se eu anuncio, né, não tenho do que, pois sobre mim pesa essa obrigação, né, está no meu DNA, no meu chamado. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então a igreja que não prega o evangelho está morta, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz o quê? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando eu leio esse texto, à luz da história da igreja primitiva, a gente percebe que a igreja deixou de praticar o que? As primeiras obras. E o texto fala
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei o teu candeeiro, né? Essa luz aí que brilha vai parar de brilhar. Por quê? Porque vocês não estão usando, né? Porque vocês efetivamente não estão praticando aquelas primeiras obras, né? Falta aquele primeiro amor, falta aquele amor ao Senhor. Então, que Deus possa despertar a cada um de nós durante a semana, à medida que você ouvir aí as outras palestras, você possa decidir onde é que você vai colocar, né, a sua força, a sua energia, de que modo você vai fazer. O que você já sabe é que você vai fazer, né? Se você não está fazendo, você vai fazer. Agora é saber como Deus quer usar a sua vida. Que Deus abençoe, amados.